A BR-156 à meia-noite era mais que solidão. Era um vácuo. Rafael sentiu o frio antes de ver qualquer coisa. Seus faróis cortaram a escuridão e por um segundo ele jurou ver uma figura no meio da estrada. Quando piscou, não havia nada. Mas sabia que mentia para si mesmo. Sempre havia algo na estrada deserta. As mãos suavam no volante. Ele não dirigia há meses, não desde o acidente. Esta viagem era uma tolice, um desespero por dinheiro que o fez aceitar um frete noturno. Só esta vez prometera ao espelho do banheiro, evitando o próprio olhar. O rádio sussurrava estática. Rafael girou o dial buscando qualquer voz humana, mas só encontrou interferência. Então viu novamente uma silhueta mais escura que a noite, pairando sobre o asfalto. Desta vez não sumiu, cresceu. Seu pé foi para o freio antes que o cérebro entendesse. O caminhão travou, guinando perigosamente. O cinto cortou seu ombro enquanto a carga rangia atrás. Quando o veículo parou, tremendo, a estrada estava vazia. Rafael respirou fundo, o coração batendo na garganta. Fadiga, murmurou, sabendo que era mentira. Conhecia cada curva desta estrada, cada fantasma que ela abrigava. Mas este era diferente. Este parecia pessoal. Chegou ao posto Seriema quando o céu começava a clarear. Seu corpo doía da tensão acumulada. Ao descer do caminhão, suas pernas quase cederam. O cheiro de gasolina e café queimado o recebeu como um abraço familiar. Maria, a atendente do turno da madrugada, levantou a cabeça do balcão. Parece que viu um fantasma, Rafa. Quem me dera. Ele respondeu, servindo café com mãos trêmulas. Fantasma é coisa do passado. Isto era outra coisa. O sol nascia quando Rafael finalmente se sentou. Entre seus dedos, a xícara tremia levemente. Ele fechou os olhos e viu novamente a figura na estrada. Não uma lembrança, mas uma presença. Algo que o observava de volta. E sabia, com uma certeza que gelou sua alma, que aquilo não tinha terminado. A estrada deserta não tinha terminado com ele. O sol da manhã aquecia o concreto do posto quando ela chegou. Rafael lavava o para-brisa de um caminhão, a água correndo em riachos sujos pelo vidro. Viu o carro poeirento estacionar longe da bomba, a porta abrir e os pés dela tocarem o chão como quem chega a um lugar indesejado. Ela se chamava Clara. Ele soube pelo jeito que carregava a dor. Nos ombros retos, no queixo levemente erguido, nos olhos que buscavam os seus e não baixavam. Trazia uma pasta marrom sob o braço, os dedos apertados contra o papel, como se temesse que o vento a levasse. Rafael? Perguntou, ao baixar a pasta. Embora já soubesse a resposta, ele assentiu, enxugando as mãos num pano sujo. O coração batia mais rápido, um sinal de alerta que conhecia bem. Ela abriu a pasta sem preâmbulos. Meu irmão, Lucas. Ele morreu na BR-156 há 2 meses. A foto mostrava um rapaz sorridente, os mesmos olhos determinados de Clara. O oficial disse que foi um acidente, que ele dormiu ao volante. Rafael tentou devolver a foto. Eu sinto muito, mas não posso ajudar. Ele ligou para mim meia hora antes, insistiu Clara, a voz firme, mas os olhos implorando. Disse que tinha visto algo na estrada, algo que o seguia, algo que não era humano. As palavras pairaram entre eles. Rafael sentiu o café da manhã subir pela garganta. Ele descreveu? A pergunta saiu mais áspera do que pretendia. Clara puxou outra foto, uma impressão de celular, borrada. Era a estrada à noite, os faróis captando algo alongado e escuro à distância, a mesma silhueta que ele vira horas antes. Ele disse que parecia mudar de forma, sussurrou Clara, que os olhos eram
Vazios! Rafael olhou para suas próprias mãos. Viu-as tremendo levemente. Quando levantou os olhos, encontrou-os de Clara fixos nele, estudando cada microexpressão. Você viu, não viu? Perguntou ela, sua voz agora suave como a lâmina de uma faca. Você viu a mesma coisa? Ele não precisou responder. A verdade estava lá, nos seus olhos arregalados, na gota de suor escorrendo pela sua têmpora. A estrada não tinha terminado com ele, apenas começado. O velho Osvaldo ocupava seu posto habitual na sombra da oficina. Uma cadeira de balanço rangendo no mesmo ritmo de sempre. Seus olhos, nublados pela idade, pareciam ver muito mais do que mostravam. Observou Rafael e Clara se aproximarem com a paciência de quem espera o inevitável. Sabia que cedo ou tarde você viria, Rafa, disse o velho antes que qualquer palavra fosse trocada. Sua voz era áspera como um asfalto antigo. A estrada não esquece os seus. Clara adiantou-se, mostrando a foto. O senhor sabe o que é isso? Osvaldo nem precisou olhar. Conheço a lenda desde que era garoto. O demônio da estrada deserta. Ele aparece para quem carrega culpas pesadas demais. Seus olhos fixaram-se em Rafael. Mostra a cada um o que mais teme. Quem vê não sobrevive. Rafael sentiu um calafrio. Isso é superstição de gente velha. É! Osvaldo inclinou-se para frente, o madeiro da cadeira rangendo como um aviso. Lembra do caminhoneiro que enlouqueceu ano passado? Do casal que desapareceu em plena lua cheia? Todos viram algo antes de sumirem. Clara cruzou os braços. E ninguém nunca sobreviveu para contar? Até agora. Osvaldo apontou um dedo torto para Rafael. Você é o primeiro que ela deixou escapar. E isso, meu filho, ou é uma bênção, ou uma maldição maior ainda. O sol do meio-dia Sudene pareceu frio. Rafael lembrou da figura na estrada, da forma como ela parecia olhar especificamente para ele. Por que eu? Sua voz saiu um sussurro. Talvez você tenha algo que ela quer, o velho conjecturou, recostando-se. Ou talvez você seja apenas a isca para pegar outros. Seus olhos voltaram-se para Clara. Às vezes, o demônio usa uns para chegar aos outros. Uma moto passou rugindo na estrada, quebrando o momento. Quando Rafael olhou novamente para a cadeira, Osvaldo parecia ter adormecido, a conversa encerrada. Mas sabia, pelo nó no estômago, que as palavras do velho ecoariam em sua mente muito depois que o sol se pusesse. O aviso estava dado. O que fariam com ele era a escolha deles agora. O arquivo morto da delegacia cheirava a poeira e papel deteriorado. Clara fechou a porta silenciosamente enquanto Rafael abria a primeira pasta. Andrade não vai gostar de nos encontrar aqui, sussurrou ela, os olhos fixos na porta. Deixe Andrade para mim, respondeu Rafael, as mãos já folheando documentos amarelados. Precisamos de provas. As horas se arrastaram numa coreografia de silêncio e suspiros. Pilhas de relatórios cresceram entre eles. Acidentes, desaparecimentos, suicídios. Todos na BR-156. Todos à noite. Foi Clara que encontrou o padrão primeiro. Rafael, chamou, a voz tensa. Olhe isto! Ela espalhou 5 relatórios na mesa. Cada um descrevia o que a vítima vira antes de morrer. Vítima 1, um homem alto de chapéu. Vítima 2, uma criança chorando. Vítima 3, uma mulher com vestido branco. Vítima 4, uma sombra com muitos olhos. Vítima 5, meu pai, que está morto há anos. Todas viram coisas diferentes,
analisou Clara, os dedos tremendo levemente sobre os papéis. Mas o resultado é sempre o mesmo. Rafael sentiu o ar faltar. É um espelho. Mostra o que cada um mais teme. Exatamente como Osvaldo disse, ela completou, os olhos arregalados. Foi quando a porta se abriu. O comissário Andrade preencheu o vão da porta, seu uniforme impecável contrastando com a desordem do arquivo. Seu rosto era uma máscara de fúria contida. "O que vocês dois pensam que estão fazendo?" Sua voz ecoou na sala pequena. Rafael se levantou, colocando-se entre Andrade e Clara. "Apenas procurando a verdade que você está escondendo." Andrade sorriu, um gesto vazio de humor. "A verdade?" Ele avançou, recolhendo os documentos. "Algumas verdades são melhor deixadas intocadas. Agora saiam, antes que eu os prenda por violação de propriedade pública." Enquanto eram escoltados para fora, Rafael olhou para trás uma última vez. Os olhos de Andrade não mostravam raiva, mas medo. E isso era mais assustador que qualquer coisa que tinham encontrado nos arquivos. O hospital rural cheirava antisséptico e desespero. Clara segurou o braço de Rafael quando entraram no corredor da ala psiquiátrica. "O enfermeiro disse que ele não fala com ninguém", sussurrou olhando para as portas fechadas. "Ele falará conosco", Rafael disse, mais por convicção do que por certeza. Encontraram João sentado na cama, olhando para as mãos vazias. Seus olhos eram poços de escuridão, fundos demais para um homem de 30 anos. Quando Rafael se aproximou, ele não reagiu, até que Clara mostrou a foto da estrada. "Ela te mostrou também", João falou, a voz áspera por falta de uso. Rafael sentou-se na beira da cama. "O que você viu, João?" "Olhos", o homem sussurrou, os dedos começando a tremer. Olhos de fogo que queimavam por dentro. Ela vinha dançando na beira da estrada, até que não estava mais dançando, estava correndo atrás de mim. Clara trocou um olhar com Rafael. Era a mesma essência, mas a forma era diferente. "Por que você sobreviveu?" Clara perguntou suavemente. João riu, um som seco e quebrado. "Sobrevivi? Você chama isso de sobreviver?" Ele agarrou o braço de Rafael, suas unhas afundando na carne. "Ela não quer nos matar rápido. Ela gosta do sabor do nosso medo. Alimenta-se dele." Os olhos de João encheram-se de lágrimas. "Às noites ainda ouço seus passos se aproximando. Ela vem para mim nos sonhos, trazendo mensagens." "Mensagens?" Rafael inclinou-se para a frente. "Para você." João sussurrou, seus olhos fixando-se em Rafael com intensidade sobrenatural. "Ela disse que você é especial, que você tem o que ela precisa." Antes que Rafael pudesse responder, João se levantou de repente. Seus olhos arregalaram-se, fixando algo além da janela. "Ela está aqui! Ela veio para mim!" Com um grito abafado, ele correu para a janela gradeada, as mãos agarrando as barras de aço. "Deixe-me ir! Prefiro morrer do que ver isso de novo!" Os enfermeiros correram para a sala, mas não antes que João se virasse para Rafael, seus olhos cheios de um conhecimento terrível. "Ela vem por você também, caminhoneiro, e desta vez não vai deixar você escapar." O motor do carro de Clara roncou baixo enquanto eles estacionavam no acostamento da BR-156. A noite havia caído como um manto pesado e a lua era apenas um fio prateado atrás das nuvens. "Tem certeza disso?" Clara perguntou, os dedos brancos no volante. Rafael não respondeu, seus olhos escaneando a escuridão além dos faróis. A mesma estrada, a mesma escuridão, o mesmo frio que penetrava os ossos. Mas desta vez era diferente. Desta vez eles estavam caçando. As horas passaram num silêncio tenso.
Apenas o som da respiração de Clara e o zumbido distante dos insetos quebravam a quietude. Rafael começava a questionar sua sanidade quando viu. Lá, ele sussurrou, apontando. No limite da luz dos faróis, uma figura alongava-se contra a escuridão. Não era sólida, mas sim como fumaça se movendo contra o vento. Clara prendeu a respiração. Meu Deus! Ela engasgou. Eu posso vê-la! A forma moveu-se de maneira não natural, deslizando sobre o asfalto sem tocar o chão. Por um momento, parecia um homem alto. No seguinte, uma mulher com um vestido esvoaçante. Depois, algo que não tinha forma humana alguma. Apenas olhos brilhantes e membros que se contorciam demais. Está mudando, sussurrou Clara, recuando instintivamente contra o banco. Está nos mostrando o que tememos. Rafael sentiu o suor escorrer por suas costas. A entidade parou, virando-se lentamente em sua direção. Desta vez, não era uma silhueta genérica, era específica, familiar. Por um breve instante terrível, ele viu o rosto de sua esposa morta, os olhos vazios, a boca aberta num grito silencioso. Então mudou novamente, tornando-se a imagem de uma criança pequena chorando à beira da estrada. Clara soltou um grito abafado. É meu irmão! Ela está mostrando meu irmão! A figura levantou um braço, esguio, apontando diretamente para eles. Então, como fumaça soprada pelo vento, dissipou-se na escuridão. O silêncio que ficou foi mais aterrorizante que a aparição. Eles tinham visto. E desta vez, sabiam que a entidade também os tinha visto. As luzes azuis giratórias chegaram antes do carro. Rafael mal teve tempo de processar o sumiço da entidade quando o veículo da polícia bloqueou a estrada à frente. Andrade saiu do carro com movimentos deliberados, seu rosto iluminado pelos faróis. Parece que não entendem avisos, disse, a voz carregada de cansaço. Clara ainda tremia. Vimos ela, Andrade. Desta vez os dois vimos. O comissário ignorou-a, focando em Rafael. Acha que é o primeiro, que é especial? Seu sorriso era amargo. Todos que ela pega pensam assim no início. Rafael saiu do carro, enfrentando Andrade. Quantos mais vão morrer antes de você admitir a verdade? A verdade? Andrade riu secamente. A verdade é que algumas coisas são maiores que nós. Melhor deixar quieto do que causar pânico. Ele caminhou até a beira da estrada, apontando para a escuridão. Há 10 anos, tentei caçá-la também. Perdi meu irmão nessa estrada. Ele viu algo que não devia. Pela primeira vez, a máscara de dureza do comissário rachou, revelando a dor por trás. Então você sabe que é real. Andrade virou-se, seus olhos brilhando. Sei que é melhor não provocar. Ela só aparece quando é chamada, quando alguém importuna. Ele se aproximou de Rafael, baixando a voz. Você é a isca que ela quer, mas não se engane, quando ela terminar com você, virá por todos que você ama. Seu olhar pousou em Clara, e por todos que estão perto de você. Os policiais revistaram o carro em silêncio, enquanto Andrade os observava partir. Na escuridão ao lado da estrada, Rafael jurou ver movimento, uma sombra observando.
esperando. Andrade não estava tentando protegê-los do demônio, percebeu Rafael. Estava tentando protegê-los de si mesmos. Na casa de Rafael, as luzes permaneciam acesas. Clara agitava-se pela sala, seus passos ecoando no assoalho de madeira. Ele mostrou Lucas, ela disse pela terceira vez, os braços cruzados como se sentisse frio. Por que mostraria meu irmão? Rafael observava pela janela, a estrada deserta lá fora. Não era seu irmão. Era apenas uma imagem que ela usou. Como você sabe? A voz de Clara quebrou. E se ela pudesse trazer as pessoas de volta? E se... Ela não pode. Rafael interrompeu, mais brusco do que pretendia. Ela só sabe imitar, como fez com minha esposa. Clara parou, finalmente olhando para ele. Sua esposa? Ele não respondeu, mas ela viu a dor nos olhos dele e compreendeu. O silêncio que se seguiu foi mais eloquente que qualquer confissão. Foi então que Clara começou a ver coisas. Primeiro foi um vulto no corredor, depois o som de risadas infantis vindo do quarto vazio. Na terceira noite, ela jurou ver Lucas sentado à mesa da cozinha, seus olhos vazios fixos nela. Ela está me mostrando o que eu mais quero ver, Clara sussurrou para Rafael na madrugada, seu rosto pálido à luz da lua. Está usando minha saudade contra mim. Rafael segurou suas mãos trêmulas. É só sua mente, ela não está aqui. Mas, mesmo enquanto dizia as palavras, sentia a presença se infiltrando na casa. Um cheiro de terra molhada onde não havia umidade, sussurros no ventilador desligado, sombras que se moviam no canto do olho. Na quarta noite, Clara acordou gritando: "Ela está aqui no quarto! Rafael, ela está aqui!" Quando ele acendeu as luzes, o quarto estava vazio. Mas no espelho, por um segundo antes de sumir, ambos viram o reflexo de uma figura atrás deles. Uma silhueta com os olhos de Lucas e o sorriso de outra pessoa completamente. O demônio não estava mais apenas na estrada. Agora sabia onde eles moravam. À madrugada encontrou Rafael na cozinha, mapas espalhados sobre a mesa, xícaras de café frio testemunhando suas horas em claro. Quando Clara desceu, olheiras profundas marcando seu rosto, ele já tinha a decisão nos olhos. "Vou enfrentá-la sozinho", disse antes que ela pudesse falar. "Loucura! É exatamente o que ela quer." "É o que sempre quis." Rafael corrigiu, os dedos traçando a linha da BR-156 no mapa. "Não é sobre você, nem sobre Lucas, nem sobre as outras vítimas. É sobre mim. Sempre foi." Ele mostrou os registros que haviam copiado do arquivo. "Todas as mortes começaram depois do meu acidente, depois que eu sobrevivi." Clara estudou as datas, o sangue esvaindo-se de seu rosto. "Ela está usando os outros para chegar até você?" "Ela se alimenta do medo", Rafael explicou, a voz surpreendentemente calma. "Mas o que acontece quando paramos de ter medo?" Pela janela, a primeira luz da manhã começava a colorir o horizonte. Clara sentou-se pesadamente. "Você não pode saber se vai funcionar." "Sei", ele respondeu, seus olhos encontrando os dela. "Porque naquela primeira noite, quando quase bati o caminhão, por um segundo antes do medo, eu senti pena dela." O silêncio que se seguiu foi quebrado pelo canto de um sabiá. Clara olhou para as anotações de Rafael, diagramas, teorias e, no centro de tudo, uma única palavra circulada: culpa. "Então vou com você", ela disse finalmente. Rafael começou a negar, mas ela interrompeu. "Não é para enfrentá-la. É para trazer você de volta. Alguém precisa testemunhar." O plano estava traçado. Restava apenas executá-lo. E esperar que a teoria de Rafael sobre a natureza do demônio estivesse certa. Porque se estivesse errado, a estrada deserta teria mais 2 almas para colecionar. O carro parou no mesmo trecho onde tudo começara. A BR-156 respirava à noite. Um organismo vivo de asfalto e escuridão.
Rafael desceu sozinho, como combinado, enquanto Clara permanecia ao volante, o motor running. Lembre-se, ela sussurrou pela janela aberta. Ela se alimenta do medo. Rafaela sentiu. Caminhando para o centro da estrada, o vento cantava uma melodia baixa através dos campos vazios. Ele fechou os olhos, respirando fundo. Quando os abriu, ela estava lá. A entidade emergiu da escuridão, não como uma aparição, mas como memórias materializadas. Primeiro, o rosto de sua esposa, exatamente como no dia do acidente. Depois, a figura de uma criança, a filha que nunca conhecera. Por um instante, viu seus pais. Depois, velhos amigos, todos mortos, todos com olhos vazios. Eu te conheço, Rafael disse, sua voz estável, surpreendendo a si mesmo. Você não é demônio, é espelho. As imagens tremularam, a estrada ao redor pareceu dobrar-se, a realidade desfocando nas bordas. Você mostra às pessoas o que carregam por dentro, ele continuou, caminhando em direção às visões. Minha culpa, minha dor, minha saudade. A entidade recuou, as formas mudando rapidamente. Agora era Clara chorando, depois Andrade morto, depois Oswaldo balançando sua cadeira vazia. Chega, ordenou Rafael, parando a poucos metros da aparição. Não tenho mais medo de você. Não tenho mais medo de mim. Por um momento que pareceu eterno, a figura congelou, não como qualquer uma de suas formas anteriores, mas como uma coluna de luz pálida e trêmula. Então, com um suspiro que veio da própria estrada, desfez-se em 1000 partículas de luz que se dissiparam no vento. A escuridão que restou era comum, natural. A lua iluminou o asfalto vazio. Pela primeira vez desde que conseguia se lembrar, Rafael olhou para a estrada deserta e não viu nada além de estrada. Na distância, os faróis do carro de Clara aproximaram-se, trazendo-o de volta para o mundo dos vivos. O sol da manhã banhava a BR-156 com uma luz que Rafael não via há anos, sem medo, sem pressa. Ele dirigia o carro de Clara devagar, como quem redescobre um caminho esquecido. Você sente que ela se foi para sempre? Clara perguntou, observando a paisagem que desfilava pela janela. Rafael considerou a pergunta. Não, ela ainda está por aí, mas não é mais minha responsabilidade. Passaram pelo posto onde tudo começara. Maria acenou de longe e Rafael correspondeu ao gesto sem o peso de antes. Até o velho Oswaldo estava em sua cadeira, e seu aceno parecia diferente. Um reconhecimento, talvez até um agradecimento. E agora? Clara virou-se para ele, seus olhos mais leves do que ele jamais vira. Vou voltar a dirigir, ele disse, e surpreendeu-se ao perceber que era verdade. Mas de dia, e com o rádio funcionando. Clara sorriu. Acho que vou visitar a irmã do Lucas. Ela tem um sítio perto de Rio Verde. Precisa de ajuda com as estradas. Era um convite, sutil como o amanhecer. Rafael manteve as mãos no volante, mas seu sorriso respondeu por ele. Quando pararam na bifurcação onde suas rotas se separavam, não houve despedidas tristes. Apenas um "até logo", que carregava a promessa de futuros mais leves. Rafael seguiu pela estrada, os faróis apagados, o rádio sintonizado numa estação distante que tocava uma música antiga. Pelo espelho retrovisor, viu a poeira assentando, a estrada estendendo-se para trás como um sonho que finalmente terminara. O demônio da estrada deserta ainda estava por aí, ele sabia, mas agora era apenas outra sombra num mundo cheio delas. E Rafael enfim aprender a distinguir entre as sombras que importavam e as que deveriam ser deixadas para trás.